Alô você, eu sou o Hoshigaki e esse é o Yu-Gi-Oh! Cast. Quero desde já agradecer a participação da galera que enviou as perguntas. Então, bora lá? Vai começar o turno 10. Eu tô aqui com ele, que é juiz oficial de Yu-Gi-Oh!, duelista no TCG, editor na página Yu-Gi-Oh! Duel Links Brasil, caçador de Pokémon e, claro, duelista no Duel Links. E Cyber, da página Cyber's Play. Fala galera, beleza? Tamo junto. Cyber, obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por você estar aqui. Como toda entrevista, o pessoal já deve saber, eu quero perguntar para você quando e como foi o seu primeiro contato com o Yu-Gi-Oh! Primeiro contato com o Yu-Gi-Oh! Interessante essa pergunta. O primeiro contato com o Yu-Gi-Oh! Foi quando o Yu-Gi-Oh! Surgiu. Eu já tenho lá meus 36 anos e eu lembro quando o anime estreou pela primeira vez, lá na década de 90. E eu acompanhei desde da primeira exibição aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi pela Rede Globo, não tenho certeza, mas acho que foi pela Rede Globo. E logo em seguida teve o Forbidden Memories para PlayStation 1. Sim, o famosíssimo, né? Clássico. Só os mais antigos de Yu-Gi-Oh! Devem lembrar desse jogo. Você ficava lá colecionando as cartas, tinha o memory card lá, bem nostálgico. E desde então eu acompanho, eu vi realmente a saga Yu-Gi-Oh! Nascer. É muito interessante. Pô, legal, maneiro. Eu acho que todo mundo se identifica com isso, né? Porque acabou através do desenho, do anime, né? Depois aquelas cartinhas e tudo. Acho que as cartinhas falsetas, né? Todo mundo já começa com as falsificadinhas. As cartinhas da banca. Sim. Tem contexto lá que você não conseguia ler de jeito nenhum. Quer dizer, eu tenho uma teoria que quem começa a jogar, uma teoria minha isso, não quer dizer que ela é verdadeira ou falsa, mas que quem começa a jogar o Yu-Gi-Oh! Hoje nunca vai saber, nunca vai ter a sensação de quem viu o Yu-Gi-Oh! Nascer. O sentimento, eu acredito ser muito diferente, porque o Yu-Gi-Oh! É uma moda que não sai de moda, vai se renovando. Mas a gente sabe as origens, como tudo começou, é muito diferente de hoje. Simplesmente você tem um amigo que joga e você acha legal e você pega pra jogar também. É gostoso, é bacana, eu acho um jogo muito inteligente, não acho um jogo para criança, é um jogo que estimula muito seu raciocínio, mas eu considero completamente diferente o feeling de você hoje jogar porque um amigo seu joga e você passou a conhecer, e pessoas que conheceram realmente a origem do Yu-Gi-Oh! E acompanham desde então, como é o meu caso. É quase uma história, né? Um relacionamento com o Yu-Gi-Oh! Verdade. Falou aí em moda, e o que tá na moda também, hoje em dia, é o Duel Links, né? E atualmente, você acha mais legal o Duel Links ou o TCG? Porque você também joga no TCG também, né? As cartinhas reais. Eu acho que o TCG e o Duel Links são duas vertentes muito diferentes e as duas são envolventes. O TCG tem a questão de você estar cara a cara com a pessoa. Isso pode ser uma coisa muito legal, mas pode ser uma coisa também não tão legal. Depende muito do tipo de duelo que você está travando. Se você está jogando para se divertir, eu aqui na minha cidade jogo com os meus amigos, a gente vai para uma lanchonete, senta lá por hora jogando, é super legal, super descontraído. Mas você também pode, por exemplo, participar dos campeonatos oficiais da Konami, vai ter gente estressada, vai ter gente que não está na mesma vibe, que chega até a faltar com conduta. Conversei isso com o Henrique no turno 10 anterior. Tem uma galera, parece que leva muito a sério, né? Parece que tá tirando tá apostando a mãe, vai tirar a mãe da forca, né? Exatamente, a esportiva vai zero. Desse Nacional de 2019 eu participei e eu duelei contra uma pessoa lá nas rodadas suíças, que é a primeira etapa
do campeonato. E o sujeito já chegou todo bolado na mesa, já chegou atrasado da partida e chegou todo bolado porque ele já não tinha mais condição de estar entre os top 8. E se a culpa fosse minha, não tinha nada a ver se ele tinha perdido. E ele não teve a menor iniciativa no jogo. O Duel Links é uma coisa mais online. Eu acho que o Duel Links está mais linkado à tendência de virtualidade que a gente está vivendo. E, obviamente, a Konami não ficaria fora disso. Ainda mais que uma empresa que vem lá do Japão, né? A ponta de tecnologia normalmente vem de lá. E eu acho que a Konami não ia ficar fora disso. Eu gosto bastante do Duel Links. É uma mecânica mais rápida, é como se fosse uma versão resumida do TCG. Você tem um campo menor, você tem os duelos às vezes um pouco mais rápidos, porque o número de pontos de vidas é menor. Mas eu acho tão atrativo quanto. E também tem, eu pelo menos levo em consideração que você pode jogar aonde você quiser. Existem alguns métodos que não são os oficiais da Konami, como o Evo Pro. É um aplicativo que você baixa lá, foi desenvolvido por fãs. Você baixa no seu computador e joga em tempo real, mas não é um aplicativo oficial da Konami. Ele faz mais ou menos o que o Duel Links faz, só que no formato do TCG. Eu acho que o Duel Links acabou aproximando as pessoas por te dar esse facilitador de poder jogar a hora que você bem entender. Uma coisa que o TCG não te permite, porque você precisa, obviamente, estar cara a cara com uma outra pessoa para poder travar os duelos. Aí você depende de horário, compatibilidade de escala, de agenda e tudo mais que permeia a vida de uma pessoa. A gente não, nem todo mundo vive só para duelo. Tem gente que trabalha com questões do jogo e que fica por conta disso. Pelo menos não é o meu caso. Eu tenho uma vida à parte. Hoje eu gosto um pouco do Duel Links, mas os dois são bem legais. Você acha que essa questão de facilidade do Duel Links e tudo, por essa questão dele ser, digamos que menos, entre aspas, menos complexo, você falou que é um campo menor, né, os pontos de vida são mais reduzidos, isso facilita a aproximação de novos jogadores? Eu acredito que sim, porque ele também é um jogo mais barato. Se você for pegar para olhar preço de carta, todo jogo de Yu-Gi-Oh! Tem uma série de tem problemas que são comuns. O que eu chamo de problemas comuns? O jogo é baseado em cartas. E a todo momento novas cartas vêm porque o jogo precisa se reciclar. Se a Konami para de lançar carta, que é a alma do jogo chega uma hora que o jogo morre, até porque fica chato. Uma das coisas mais legais que o jogo traz pra gente é a possibilidade de você montar diferentes tipos de baralho. Mas isso para algumas pessoas pode ser muito custoso, pode ser até um fator que leva a pessoa a parar de jogar. Mas eu acredito que o Duel Links aproximou muitas pessoas. Por que eu acredito nisso? Porque nós estamos vivendo a era do telefone celular. O smartphone está na mão de boa parte da população, inclusive de pessoas mais jovens. Antigamente quem usava telefone eram os mais velhos, hoje você tem adolescentes, ou até crianças mesmo, pessoas de 10, 11 anos, já com o smartphone na mão, e essas pessoas já jogam pelo telefone, e muitas jogam até o Duel Links. E o segundo ponto que eu acho que o Duel Links foi um fator, um tiro muito certeiro da Konami, é que agora ela levou o Duel Links para o TCG. Além da gente ter o TCG tradicional e ter o Duel Links, nós temos o Speed Duel, que nada mais é do que a adaptação do Duel Links, que deu super certo. Só para ter uma ideia, o Duel Links, se eu não me engano, hoje no dia de hoje que a gente está fazendo essa gravação, o Duel Links está como o segundo jogo mais rentável lá no Japão. Poxa! Estou já caminhando para o terceiro ano, mesmo com todos os problemas que que os jogadores reclamam. A parte desses problemas, o jogo deu super certo, tanto que a Konami adaptou. Em janeiro desse ano ela criou o Speed Duel, que é a adaptação do formato do Duel Links para o TCG. Inclusive já está começando ou pretendendo começar a incluir o Speed Duel nos campeonatos oficiais. Verdade, a gente já tem bastante deck aí, né? Já saiu o deck do Joey, do Kaiba, bastante coisa. E isso também revive o clássico. Sim, no Speed Duel eles começaram com 6 decks iniciais. Cada deck contendo em torno de 20 cartas. Eles fizeram um deck, se eu não me engano, do Pegasus, do Yugi e da Shizu, e um deck da Mai, do Joey e do Kaiba.
E já começaram a lançar vários boosters em cima. Os boosters normalmente tem 45 cartas novas cada coleção. Tá para sair mais uma agora em agosto. Se não tiver saindo ainda, já vai sair a qualquer momento. E eles levaram as habilidades. Então, uma coisa que o TCG não tem, que é fundamental no Duel Links, que é o uso de habilidades que combam com o deck que você está jogando. E aí você tem as cartas de habilidade que você pode utilizar lá nos seus duelos. Na mesma proporção do Duel Links, de uma habilidade por deck. Você acha que então isso seria a maior diferença entre o Duel Links e o Yu-Gi-Oh! Clássico? Não, eu considero a maior diferença entre os dois a mecânica de jogo mesmo. Duel Links é uma mecânica muito simplificada. Inclusive, se você for parar para analisar todas as possibilidades de invocações de monstros, por exemplo, que o TCG tem, invocação Pêndulo, invocação Exis, invocação Synchro e a mais recente que é a Link, existe uma preocupação da comunidade de Duel Links, uma preocupação muito grande de como que essas invocações vão vir para o jogo, porque você tem um tabuleiro, o espaço de jogo, o cenário do jogo do Duel Links. Você tem 3 zonas de monstro e 3 zonas de magia só. Não tem zona de invocação de monstro adicional, igual você tem para os monstros por causa da Era Link no TCG. E aí você já tem que começar a pensar como é que todas as possibilidades, todas as jogadas do TCG vão se adaptar no Duel Links. É uma coisa que não é tão simples de trazer, porque ela pode simplesmente ter um jogo com 4.000 pontos de vida. O jogo precisa ser rápido, mas ele também não pode se basear em OTK, senão não tem graça. Eu considero que essa é a maior diferença de todas. Os princípios são os mesmos. É o mesmo jogo, com o mesmo fundamento, o mesmo raciocínio. É o mesmo Yu-Gi-Oh! Que a gente está falando, tanto TCG quanto Duel Links. Só a mecânica de jogo que é completamente diferente. Ela te leva a outros tipos de raciocínio. Você falou aí das invocações e tudo, né, do Exceed e a nova Era Link. Isso é algo que você Cyber, acrescentaria no Duel Links hoje em dia, ou você acha que ainda está muito cedo? Hoje eu acho que ainda está um pouco cedo, o jogo precisa amadurecer um pouco mais. No Duel Links, a Konami lança os mundos de duelo uma vez por ano, todo mês de setembro. No próximo setembro agora de 2019 a gente vai ter a edição do 4º mundo de duelo. O que são esses mundos de duelo? Eles são compatíveis com os animes. O primeiro mundo de duelo é o mundo tradicional, que vem com Yugi, Kaiba, Joey, os personagens, o mundo mais clássico. Em 2017 eles lançaram o mundo GX, que corresponde à segunda franquia do jogo. No ano passado lançaram o 5DS e trouxeram junto a invocação Synchro. E agora tem a previsão de sair o 4º mundo para setembro de 2019. A gente ainda não sabe se vai ser o mundo... Acho que o 4º que vem, se eu não me engano, é o Zexal. Se for seguir a ordem dos animes, é o Zexal que vem, depois vem os Pêndulos. Certeza se a Konami vai preparar agora o mundo Zexal por 2 motivos. Primeiro, para quem joga Duel Links, muitos não estão acostumados com TCG. A invocação 5 já foi uma coisa até muito difícil de fazer. Pra gente que joga TCG é uma coisa muito simples. Colocou o monstro regulador e os outros monstros lá que a carta pede, você colocou o monstro 5, é uma coisa habitual. Mas pra quem não jogava e estava acostumado só com Duel Links, é uma mudança muito grande. E parece que a comunidade do Duel Links ainda está passando por uma adaptação em cima da invocação 5. Colocar a invocação Exis agora atrapalhar muito do que a Konami tenha preparado para a Era 5. Eu acredito que ela ainda não usou as cartas 5 em toda a sua potência. E um segundo ponto também que eu acho que ainda não é o momento para receber um novo método de invocação é que nos códigos do jogo dos Duel Links, vários datamines fazem as análises dos códigos de jogo, divulgam isso. Existem alguns mundos que são fillers. Grand Prix Kaiba Corporation é o mundo que talvez venha agora em setembro. Não traria um novo método de invocação e também traria o resgate daquela parte clássica. Porque como você bem falou agora há pouco, o clássico é o que mais chama a atenção do Yu-Gi-Oh! Ainda. Por mais que o Yu-Gi-Oh! Tenha seis franquias diferentes,
Nenhuma tira o prestígio da franquia clássica. E é ainda que traz o resgate do... Isso é notório, né? Isso a gente percebe que até quando a própria Konami deve ser apaixonada pelo que ela criou, que a gente vê que a gente sente que os primeiros a ganharem suporte são os magos, são os dragões, né? Justamente para acarinhar ali o clássico, né? O Mago Negro e o Dragão Branco. Exatamente, ela não pode se distanciar disso, porque diferente do TCG, o Duel Links é um jogo extremamente visual. Você joga com os personagens do jogo. E os personagens que têm o maior apelo de público são os personagens da série clássica. Uma coisa que eu percebo que ela vai fazendo no jogo, ela vai mesclando o conteúdo novo no sentido assim, quanto mais recente a era, menos conhecida ela é. Porque ela faz muito sucesso no Japão, isso não tem o que se discutir. Mas a representatividade de uma era Zexal, de uma era Archivia ou Brains no mundo todo é muito menor do que uma era GX e uma era clássica, que são as mais conhecidas. Aí a Konami vai mesclando esses conteúdos, colocando sempre um pouquinho do conteúdo clássico e vai resgatando as pessoas. Por isso eu acho que no momento expandir esse conteúdo para uma era Zexal não é o mais indicado. Eu acho que ela perdeu muito público com a era 5DS. Não surtiu o efeito que ela queria. Eu acho que a Zexal pode continuar afundando se ela investir nela agora. Entendo. A gente vai conversando aqui, durante a conversa a gente vai inserindo as perguntas dos seguidores. Tem uma pergunta aqui que é: você acha que o jogo ele está ruim no momento? Eu acho que o jogo não está ruim na proposta do que ele faz. Ele é um jogo de cartas e eu percebo uma investida da Konami e dos funcionários dela, né? Eu não sei quantos cérebros criadores a Konami tem investidas nesse jogo. Na tentativa de trazer novos eventos, novos conteúdos, a gente não pode falar que Duel Links é um jogo deixado de lado. Isso é uma das coisas que ele não é. Uma coisa muito bacana da Konami é que ela investe massivamente em cima do jogo. Todo mês tem conteúdo novo, todo mês tem uma caixa nova com novas cartas, todo mês tem evento. Só que é um jogo que, à medida que você evolui, ele vai se tornar mais difícil de você se manter. E nesse ponto, esse é um ponto que eu considero muito ruim e que pode fazer muitas pessoas pararem de jogar. Por exemplo, eu jogo Duel Links desde o dia que ele foi lançado, porque eu fiz o pré-registro e fiz a instalação, o download do jogo no primeiro dia que ele foi disponibilizado mundialmente. Existe um nível máximo que seus personagens podem chegar. Os meus personagens, praticamente todos, já estão nesse nível máximo. Eu já não tenho mais de onde tirar a gema para conseguir carta. Eu acho que a Konami poderia pensar um pouco mais uma forma de atingir os usuários mais antigos. Mas o jogo compra aquilo que ele se promete. É um jogo de carta, a carta está liberada, tem os eventos de manutenção, todo mês tem coisa nova, a Konami não abandona o jogo. Mas eu acho que ele é um pouco desigual para todas as pessoas. Você sente que a galera ainda tá animada a jogar ou tá só aí mantendo as aparências? Tá só... já tô inscrito nisso aqui mesmo, então vou continuar jogando. Qual a sua visão com relação a isso? Muitas pessoas têm desanimado de jogar e têm deixado o Duel Links um pouco de lado. E aí passa-se um tempo, como eu jogo frequentemente pela produção de conteúdo, nós abandonamos o jogo, até eu já pensei em alguns momentos em parar, porque chega uma hora que fica realmente, você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Porque as outras pessoas estão evoluindo e você não consegue acompanhar. Mas a gente releva e segue em frente. Mas eu tenho percebido que muitas pessoas têm jogado de forma mais sazonal. Eu jogo um pouquinho, paro, volto na esperança de o jogo ter melhorado, de alguns problemas terem sido corrigidos, o jogo está um pouco menos desigual, aí não tá, paro de novo. Eu tenho percebido esse fluxo dos jogadores. E para você, Cyber, o que a Konami pode oferecer aí para a comunidade, para ela voltar a se animar com o Duel Links? O que você acha que, se de repente você fosse uma das cabeças pensantes aí pro jogo, qual seria o bom, assim, que de repente pra galera voltar, não a se viciar, mas pelo menos voltar a se atiçar com o jogo? Primeira coisa, acho que o mais fundamental que leva uma pessoa a jogar é ela sentir que ela tem condição para isso. E para você ter condição de jogar Yu-Gi-Oh! Você precisa ter acesso às cartas. Eu acho que hoje a Konami poderia realmente pensar um pouquinho mais o lado do jogador free to play.
É lógico que é uma empresa que lançou o Yu-Gi-Oh! Duel Links ou o Yu-Gi-Oh! TCG, qualquer que seja, um produto. Se é um produto, ele é comercializado e a Konami, qualquer outra empresa estaria focada na rentabilidade. Só que não é só isso que sustenta o jogo. A comunidade free-to-play é um ponto fundamental para fazer o seu jogo ter sucesso ou não. Existe um descontentamento da comunidade free-to-play. As cartas que são liberadas para os free-to-plays são cartas menos interessantes, às vezes até ruins mesmo, do que as cartas que as pessoas que pagam para jogar têm acesso. A carta é a mesma para todo mundo, mas entre você pagar para ter acesso e você não pagar, você começa já a ter as diferenças, né? Por exemplo, saiu agora uma box com o Cyber Dragon, que é uma carta que estava hypada e todo mundo esperando há mais de meses. Só que muita gente não tem condição de conseguir a carta porque não tem gema para conseguir. A carta vem numa box de 180 pacotes e dentro desses 180 pacotes, cada pacote vem 3 cartas, você tem uma possibilidade. Poxa, que difícil. Muitas pessoas acreditam que a Konami manipula, que quando você precisa, a carta que você quer é sempre a última, e por aí vai. Eu acho que hoje a Konami poderia fazer algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a Konami trabalha com 2 tipos de caixa. A caixa grande, ou chamada Main Box, e a caixa pequena, chamada Mini Box. A Main Box tem 180 pacotes e a Mini Box tem 100. Tem saído uma média de uma caixa por mês. Isso melhorou. A Konami estava lançando em algumas épocas 2 caixas por mês. Só para você ter uma ideia, para você conseguir as 3 cópias da carta numa caixa grande, considerando o seu pico de azar, você teria que conseguir 27 mil gemas. Não dá tempo de conseguir. É muita gema que você precisa. Sem contar o risco de ainda não conseguir tirar, digamos assim, né? De acordo com que às vezes a pessoa fica ansiosa, não deixa acumular isso tudo de gemas, compra logo ali e acaba nem tirando, né? Isso de uma certa forma meio que desanima o cara a jogar, né? Exatamente. Aí o primeiro ponto que eu acho que melhoraria muito no jogo é aumentar a disponibilidade de gemas através dos eventos, através de promoções. Eles conseguem criar isso se eles quiserem. Segundo ponto, vamos pensar num jogo que já está aí no mercado há quase 3 anos, né? 2 anos e meio. Em janeiro de 2020 vai completar 3 anos. Novos jogadores não vão ter acesso a cartas coringas muito importantes que eu, por exemplo, tive e quem já joga há muito tempo tem. O que eu chamo de carta coringa que essas pessoas talvez não vão ter acesso? Cartas que saíram lá nas primeiras caixas do jogo. O jogo já está hoje com 21 caixas grandes lançadas e 19 caixas pequenas. São 40 caixas no total. Imagina o quanto de gema que você precisa para conseguir isso tudo. É lógico que, assim como no TCG, você não vai comprar todas as caixas. Igual no TCG você precisa investir o seu dinheiro com sabedoria para montar o seu deck, senão você fica comprando um monte de carta inútil. No Duel Links é o mesmo raciocínio. Só que ao invés do dinheiro você vai investir as gemas, então tem que ter sabedoria. Mas hoje um novo jogador que está começando agora o jogo, ele não vai saber em qual caixa investir. Provavelmente ele vai na mais recente. O que seria bacana? A Konami fazer promoção das caixas do passado. Cada envelope de carta, a pessoa precisa gastar 50 gemas. Sei lá, faz uma mega promoção durante um dia. As caixas do passado, cada envelope vai ser 10 gemas. Não sei, é facilitar o acesso às cartas. A Konami só vai conseguir continuar tendo resultado no jogo se as pessoas continuarem tendo acesso às cartas. E eu concordo com você, faz completamente todo sentido. Porque às vezes eu fico tão animado em comprar ali uma coleção nova, mas no fundo eu queria ter acesso, igual você falou, coleção mais antiga, ou porque meu amigo tem, ou porque a carta realmente é boa, ou ela ia fazer uma grande diferença na estratégia de jogo. Você acha que no momento devia ser banido algumas cartas, serem tiradas para daí sim valorizar uma outra? Isso acontece aqui bem semelhante ao que acontece com a banlist do TCG. A gente tem a banlist no Duel Links também. O que não existe ainda aqui no Duel Links é a carta que é banida, a carta proibida, não existe nenhuma. Nós temos as cartas limitadas a uma cópia e limitadas a 2 cópias, mas ainda não temos nenhuma carta que foi efetivamente banida.
existe uma diferença muito grande na mecânica de jogo com relação à lista de banimento, que é a seguinte. No Duel Links, se você tem cartas limitadas a 2 cópias, quer dizer que não importa quais cartas sejam, você só pode usar 2. Por exemplo, a gente está passando agora no momento no evento da Fascinante Alexis, que está trazendo alguns suportes de Cyberanjo. No arquétipo de Cyberanjo, nós temos 3 cartas que são limitadas a 2 cópias. Temos a Dakini, o Petite e o Ritual. Você não pode usar 2 Dakinis, mais 2 Petites, mais 2 Ritual. Você tem 6 cartas. Você tem que escolher 2 e usar. Ou uma Dakini e um Ritual, ou um Petite e um Ritual, ou uma Dakini e um Petite, por aí vai. Diferente do TCG, que você tem cartas limitadas a 2, você pode usar 2 de cada cópia limitada, cada carta limitada. Acaba sendo um pouco mais difícil aqui na mecânica do Duel Links. Amarra um pouco o jogador, né? Tipo, a partir do momento que você amarra ele, o jogador, consequentemente, ele tem que quebrar um pouco mais a cabeça para saber como fazer o deck rodar apenas com aquela quantidade mínima de cartas, né? Mas eu digo assim, você no momento, se pudesse banir algo, qual carta você baniria? Tiraria do jogo? Ó, isso aqui atrapalha demais, ou tá muito OP, tem algo assim, ou você acha que o jogo tá bem balanceado? Eu não tiraria nenhuma. Eu considero o jogo balanceado. É lógico que tem as pessoas que passam raiva, mas a comunidade hoje com certeza baniria a TTH. TTH é o buraco armadilha traiçoeiro, aquela carta que se você não tem nenhuma carta no seu cemitério, você destrói 2 monstros do seu oponente. Com certeza a comunidade baniria essa carta, que é uma das que causa mais raiva. Eu adoro essa carta, eu rodo ela no meu deck, e é até legal você fazer um pouquinho de raiva no seu oponente. E não, eu, Cyber, não baniria nenhuma carta. Mas eu tiraria o Petit do banimento. Eu deixaria o arquétipo de Cyberanjo fora da banlist. Eu acho que a banlist está bem equilibrada, está bem bacana o jeito que ela está. Até porque a Konami usa a banlist para 2 coisas. Primeiro, para equilibrar o jogo, mas segundo, também para promover a venda de novos decks. Porque se ela ficar lançando caixa e as pessoas não comprarem... Não faz sentido nenhum. É o que a gente tá vendo aí, banlist atrás de banlist, e tá ficando cada vez mais notório isso. Tá tipo tocando foda-se pro jogo, tipo, ó... Quem quiser comprar, compra. Se não quiser, não joga. Tá praticamente assim, tipo... Mas com certeza a comunidade hoje baniria a TTH. Como aqui você tem só 4.000 pontos de vida, se você leva uma TTH, às vezes você perde por causa dela. Simplesmente são 3 slots de monstro. É fácil você no Duel Links ocupar todo o seu espaço de monstro. Tem vários monstros que estão por invocação especial. Você deu uma TTH, o oponente não tem mais nada, acabou o jogo. Ela define, realmente a TTH define quem ganha e quem perde. Hoje a comunidade seria, pela visão da comunidade, seria a carta banida. Não por mim, porque eu gosto dela, eu não acho ela tão desigual assim. É uma carta que todo mundo pode ter. E você só pode usar 2. É uma carta ser limitada a 2. Para você poder colocar ela no deck, você vai ter que abrir mão de várias outras. Aí vai muito da sua estratégia. Mas é a carta que, se você fizesse uma votação, com certeza ficaria em primeiro lugar para banir. Maneiro. Você falou dessa questão de ser limitada, né? Que amarra o jogador e tudo. Algumas cartas, né, só podem ser utilizadas em uma quantidade X. Não sei se já ouviu falar algo a respeito, mas existe algum tipo de versão hackeada do jogo, como a gente vê em alguns outros jogos online? Por exemplo, já aconteceu de você jogar e de repente... tá ali o cara jogando com cartas a mais que não podia? Existe algo assim? Olha, comigo nunca aconteceu, mas isso existe sim. A Konami trabalha com 2 tipos de eventos que deixam isso muito em evidência. O primeiro evento é o Copa KC, Copacabana Corporation, que é como se fosse um mundial, só que num formato mais amistoso. Vamos colocar assim. E a Copa KC tem umas 2 a 4 vezes por ano. E o próprio Mundial de Duel Links. Nisso fica evidente. Toda vez que tem Copa KC, mas principalmente o Mundial, sempre tem um anúncio da Konami depois que ela vai investigar algumas pessoas que foram identificadas usando o hack. O que são as pessoas usando o hack? Elas usam cartas que não poderiam usar, elas adquirem uma pontuação absurda logo de início. Aqui no Duel Links, à medida que você tem esses eventos, a Copa KC ou então o Mundial, você vai pontuando
Esses eventos são divididos em 2 fases. A primeira você vai subindo de nível para conseguir se classificar. E a segunda fase é como se fosse um mata-mata. Ganhou, ganha ponto, perdeu, perde ponto. E aí você tem 3 dias de mata-mata e em poucas horas do primeiro dia, pessoas com uma pontuação absurda. Que aí podem ser bots e outros tipos de hack que eu particularmente não conheço, porque eu sou completamente contra esse tipo de mecânica, o jogo tem que ser honesto. Mas existe sim, só que a Konami já tem uma política de investigação disso e acaba... Eu não posso te falar que ela tira 100% dos hacks, mas a Konami fica de olho nisso. Até porque também é bem trabalhoso, né? Porque atinge praticamente o mundo inteiro jogando aquilo ali. Exatamente. Nesses mundiais, você ganha até como premiação uma vaga para ir participar do mundial da Konami. Tem um mundial de Duel Links também, é muito bacana isso. Aí é uma vaga para o mundo todo, você vai competir, as competições são dentro do seu continente, mas imagina, é uma vaga para o mundo todo. Aí vem uma pessoa usando hack, a Konami consegue identificar isso, muitas vezes também, as youtubers também levam isso a público, mandam mensagem para a Konami e a Konami acaba pegando essas pessoas. Não posso dizer que ela pega a totalidade, mas existem os hacks sim, e os hackers de gema, inclusive, tem pessoas que têm todas as cartas do jogo e não estão gastando dinheiro, é impossível isso. Tem códigos para conseguir gemas, essas coisas, então tem todo tipo de hack. É igual todo jogo, né? Sempre tem aquele pentelho que não quer avançar o sinal sem esforço nenhum, né? Bom, pessoal, não sai daí e a gente vai aqui tomar água rapidinho, já estaremos de volta, beleza? Eaglecast. Você está ouvindo Eaglecast. Alô, você! Estamos de volta, tô aqui com o Cyber, manja muito de Duel Links, tá? Dono da página CybersPlay lá no Instagram, quem quiser já acessa aí, @CybersPlayer, não player, tá? Cyber, todo mundo, ou quem já abriu o jogo, óbvio, quem já baixou, tem que escolher um personagem, né? E os personagens ali de cara já é o Yu-Gi-Oh! E o Kaiba. Isso influencia futuramente? E se influencia, qual personagem seria melhor para escolher de primeira? Não influencia não, depois o outro personagem vai ficar disponível para você baixar. É só mesmo para você começar. É uma escolha muito pessoal de acordo com aquele que você prefere, né? Eu, por exemplo, gosto do Kaiba. Comecei com Kaiba, mas depois que você chega num determinado momento, você vai passando de fases, você vai cumprindo algumas missões de fases, vai ganhando itens e alguns elementos vão ficando disponíveis para você conquistar. Aí você baixa o Yugi também e é tranquilo, não influencia em nada não. O que pode fazer uma diferença é que cada personagem tem algumas habilidades que são próprias dele, só isso. E também as cartas de level up. Você precisa começar com um personagem, você só precisa ter um ponto de partida. Começando com o Yugi e Kaiba, revivendo o grande duelo do primeiro episódio do anime, sem o Kaiba levar o obliterado Exode aqui. Tem uma pergunta aqui do seguidor, eu acho que deve ser uma pergunta que sempre se repete, tanto no TCG, eu escuto bastante isso, e com certeza no Duel Links não deve ser diferente, que é qual é o deck mais recomendado? Aí eu acho que a gente pode até dividir essa pergunta, né, para ficar assim, um deck mais recomendado para quem está começando e um deck, digamos, se existe um deck mais recomendado para quem já está querendo passar para um nível maior, já estou querendo participar dos campeonatos e tudo, acho melhor começar com esse deck aqui. Não existe um deck recomendado definitivo, porque com a adição de novas cartas, com banlist e todo o progresso do jogo, cada hora você tem um deck em evidência. Uma hora um deck está mais forte, outra hora um deck está mais fraco. Um deck talvez para você começar, que é um deck que não seria tão caro de você conseguir, e é um deck de uma mecânica fácil, é o deck de dragão branco de olhos azuis. Eu poderia conseguir montar um deck razoável, facilmente,
sem gastar tantas gemas, e é um deck que é razoavelmente efetivo. O deck de Blue Eyes, inclusive, já foi meta no jogo por várias ocasiões. É um deck que vai conseguir te ajudar para fazer as fases, as missões de fases, entre outras possibilidades. Hoje, o próprio deck de Mago Negro, por exemplo, dá alguns suportes que você tem um deck minimamente rodável. Ainda não faz tudo que o Mago Negro pode fazer, porque as cartas mais importantes a Konami não liberou, mas ele tem uma build decente. Deck para você competir, campeonato, nos duelos ranqueados, ou então até nos preparativos para mundial, isso é muito relativo. Sempre tem que observar o metagame do momento. Hoje, o que nós temos no metagame? Se um jogador quiser hoje pegar um deck competitivo, o que ele poderia colocar para metagame? O deck de Dragão Negro de Olhos Vermelhos, o deck de Mels, Herói do Elemento, mais o que? Mecanismo Antigo é um deck muito forte, 6 Samurais é um deck muito forte. Na última box que veio agora, que trouxe o Cyber Dragon ainda não está qualificado dentro do metagame. Estou passando por algumas avaliações para ver se a gente vai conseguir um deck de Cyber Dragon que é meta, mas um deck muito forte que veio é o deck de Crystron. E no meio aí de tanta coisa bacana, pra você, qual é o melhor deck? Ou pra você não tem isso? Ou vamos botar assim, no momento, qual é o melhor deck? Não existe um melhor deck, e é isso que faz o Yu-Gi-Oh! Ficar vivo. Nunca vai existir um melhor deck, porque cada dia você muda. Às vezes você tá jogando com um deck hoje, e amanhã você coloca uma carta só nele de diferença, e ele fica muito melhor do que ele já era. Ou às vezes você tira uma carta e ele nem roda mais. Não sei se Yu-Gi-Oh! Tem o melhor deck. Acho que ele tem o melhor deck pro jogador, aquele deck que você gosta mais. Hoje, no competitivo, eu tô jogando de mecanismo antigo. Meu deck tá completo, eu tô jogando de mecanismo antigo. Mas o meu deck favorito, os meus 2 decks favoritos que estão no jogo atualmente, um inclusive, sofreu muito por causa da banlist agora, não das cartas, mas numa habilidade. Os meus decks favoritos são o Cyber Anjo, de todos é meu favorito, eu adoro o Cyber Anjo, tenho ele aqui completo no TCG também, e o deck de Subterror, que eu também tenho completo no TCG, mas esses são os meus decks favoritos para jogar. Mas Cyber Anjo hoje é for fun, vamos ver agora com a vinda da Izana, tem 2 cartas novas, o deck vai ganhar um novo fôlego, e o Subterror sofreu bastante por causa da perda de mobilidade, que dava uma força sem igual para ele, mas ainda continua sendo rodável, só não com a mesma potência. Se a gente falar qual que seria o deck principal, aí vai muito do gosto de cada um. Eu acho que o Yu-Gi-Oh! Não tem um deck principal. Verdade, eu acho que como você bem colocou, é interessante os jogadores prestarem atenção. Todo deck tem o seu calcanhar de Aquiles, né? A Konami nunca faz um deck 100% penetrável, inabalável. Ele sempre vai ter uma fraqueza. Se o deck ficar impenetrável, a Konami coloca ele na bandeira. Em dois tempos, sem nem titubear. Eu estou num deck Tier 1 imediato. Era o deck mais forte do jogo. Quando ele chegou na caixa do Blaze Rose, a caixa de número 20, caixa anterior à atual, o deck se tornou Tier 1 imediato. Se você jogasse contra Subterror, provavelmente você ia perder. Porque o deck já é forte por si só que tem uma habilidade que trazia um monstro extra que permitia você colocar os monstros mais fortes no campo por causa da habilidade. E aí ninguém parava o deck. O que a Konami fez? Tava todo mundo jogando de Subterror. Quem jogava contra não conseguia vencer. Caiu na banlist. É isso que a Konami faz. Isso é uma forma de equilibrar o jogo. Isso acontece desde sempre, eu acho. É necessário para manter o jogo saudável. Com relação ao deck, pouca gente sabe, mas o Duel Links ele tem uma quantidade bem menor de cartas. Mas também eu acho que isso pode ser aumentado, se eu não me engano. Qual a quantidade de cartas no deck você acha melhor? Você acha depende muito da estratégia ou de fato, menos cartas tiver, mais rápido você consegue conquistar o seu objetivo? Diferente do TCG, o Duel Links roda com 2 decks. Você tem o main deck, que é o deck principal, e o extra deck. Não existe side deck no Duel Links, igual tem no TCG. O main deck tem que ter de 20 a 30 cartas, e o extra deck 5 ou 6, no máximo. Até 6 cartas. Podendo não ter nenhuma, não é obrigatório que tenha carta no extra deck. Eu acho que, como o Duel Links é um jogo onde as partidas tendem a ser mais rápidas, não é um jogo que você vai ficar turnos e mais turnos rodando, até porque o Duel Links tem um máximo de 50 turnos. Se chegar no turno 50 ninguém ganhar,
o jogo declara empate. Eu gosto dos decks com 20 cartas, e eu aconselho sempre que os players coloquem um deck de 20 cartas. Tentem fazer uma mecânica que gire com o menor número de cartas possível. 20 é o mínimo que você pode jogar. A gente até tem o hábito de chamar os decks de 30 cartas de tijolão. Alguns decks são muito importantes para 30 cartas. Por que não é tão vantajoso jogar com um deck de 30 cartas no Duel Links? Como o duelo é rápido, você vai enfrentar um oponente que provavelmente vai estar com um deck de 20. A chance dele ter a carta na mão que vai fazer a diferença para a vitória é muito maior do que a sua com 30. Você já acaba perdendo em perspectiva. Cada carta só pode ter até 3 cópias se não tiver limitada, por isso que não é vantagem. Eu sempre aconselho um deck de 20 cartas porque eu considero mais efetivo. A chance da carta que você precisa vir na sua mão é muito maior. Pra montar o deck, sabe, assim, a melhor forma de dar uma boa consistência no deck, se eu aconselharia aí a galerinha colocar mais spell, mais trap. Também depende muito do tipo de deck. Porque senão você pode ficar, por exemplo, você coloca um deck cheio de armadilhas, pouco monstro. Mas se as armadilhas não forem extremamente necessárias para fazer o deck rodar, você vai ficar com um monte de armadilha inútil na sua mão ou no campo. Por isso que tudo depende. O Yu-Gi-Oh! É um jogo que é formado de arquétipos. O que são os arquétipos? São os temas. Cada baralho tem o seu próprio tema. Normalmente, todos os arquétipos têm os 3 tipos de cartas. Tanto monstro, quanto magia, quanto armadilha. Mas isso depende muito do arquétipo. Vamos pegar um deck de TCG. Se você está jogando, por exemplo, de Sky Striker no TCG, você vai ter um monstro só. Mas não porque é você que quer colocar, porque o deck pede isso. Você vai colocar só a Ray no seu main deck e basicamente o restante vai ser tudo carta de magia. Porque o arquétipo de Sky Striker gira todo com magia. Ele tem só um monstro. O próprio arquétipo, o próprio deck que você está jogando vai te dizer qual é o tipo de carta que você precisa. Depende muito também do tipo de jogada que você quer. Qual a sua finalidade com aquele deck? Você precisa definir o que você quer fazer com o deck para saber qual carta que você vai colocar. Isso que infelizmente não dá para precisar uma quantidade. São 20 cartas, coloca 10 monstros, 5 magia, 5 armadilha. Não existe essa lógica. Mas também tem cartas que não pode faltar, né? No TCG, acredito que mais de 90% dos decks numa Soul Strike, por exemplo. Digamos que está em todo o deck. Existe no Duel Links cartas assim? O Duel Links trabalha com um deck roll muito importante, que são as cartas que a gente mantém na zona de magia e armadilha setadas. O que a gente tem hoje aqui de cartas Coringa? Que se adequam a qualquer tipo de deck, porque ela não vai fazer diferença no arquétipo, ela também vai ajudar você a se proteger os pontos de vida. A gente tem o Paleozoico Canádia, que é uma carta fundamental. Nós temos a TTH, tem Ciclone Cósmico, Ciclone das Galáxias, tem alguns monstros, e igual tem no TCG, nós temos algumas espécies de hand traps também no Duel Links. Aqui a gente não tem as famosas, né? Essas cartas não tem, elas seriam até absurdas hoje no Duel Links. Mas aqui a gente tem uma esfera Kuriboh, que você pode descartar, você tem um Amo Caveira. Existem sim essas cartas que são cartas Coringa, que combam com qualquer tipo de deck, porque ela tem outros tipos de efeito e também de proteção. São cartas de uso obrigatório. Alguma você precisa ter, senão você fica desprotegido. Maneiro. Você acha que compensa, com todas essas dicas aí, a galera já começar direto no competitivo? Ou você acha melhor ir mais de leve, ali pela nostalgia, e conhecendo aos poucos? Ou você acha que é mais aconselhável a galerinha arriscar mesmo, ver o que dá e seja o que Deus quiser? Eu acho que vai muito da familiaridade que a pessoa tem com o jogo. Porque se ela quiser ir no competitivo, ela não tem nada a perder. O jogo tem alguns métodos de duelo que você pode fazer todos ao mesmo tempo. Não no mesmo momento. Você consegue fazer vários duelos ao mesmo momento. Mas você consegue passar por todos eles. Você só precisa chegar em uma determinada etapa do jogo para liberar os recursos. Mas você pode ir duelando contra os duelistas de rua, para ir aumentando o level up, aí você vai botar no automático, você não quer perder tempo, mas você pode ir jogando os duelos casuais. Os duelos casuais são duelos contra outros competidores em tempo real, e aí não dá para botar no automático, é você e o seu dedo, o seu cérebro jogando, só que eles não te trazem recompensa. Mas você pode, por exemplo, testar a força de um deck. O competitivo, que são os duelos ranqueados, à medida que você ganha, você vai subindo no ranking. Você começa como recruta, depois você passa para bronze, prata, ouro, platina, lendário, até chegar
no posto mais alto de todos, que é o rei dos jogos. Se você não quiser arriscar, porque você pode perder posição, vai vendo se o deck tá rodando, se você tá dominando bem as jogadas, até você se sentir preparado para ir pros ranqueados. Muito legal, então fica a dica aí, ó, quem já até já ajuda, né, porque tem pessoas que já jogavam Yu-Gi-Oh! Só passaram pro Duel Link por conta da comodidade, mas tem uma galera também que tá tendo o primeiro contato com Yu-Gi-Oh! Pelo Duel Links e também pode arriscar aí numa boa. E com relação a essa galera que tá começando por agora, sabe? Por exemplo assim, conheci o Duel Links agora, você acha que é mais bacana gastar ou espera mais um pouco? Porque a gente vem falando aqui desde o início que essa questão de comprar os cards, de ter acesso aos cards, é o que dificulta um pouco mais um jogador conseguir um rank maior ou algo assim. Você acha que para quem está conhecendo o jogo agora, deve gastar ou dar uma segurada, espera mais um pouco? Quando ele chegar em determinado nível, é mais aconselhável ele usar todas as gemas aí que ele tiver conquistado? Com certeza segurando. Não sair gastando as gemas e um monte de pack desnecessariamente. Seria a mesma coisa que eu no TCG jogo de Thunder Dragon. Então vamos supor que eu estou montando Thunder Dragon e aí eu compro um dragão branco de olhos azuis, um mago negro, um Mastrix e quero colocar no Thunder Dragon. Não vai fazer nenhum sentido. Seria mais ou menos isso que a pessoa faria. Ela começaria a gastar as gemas dela num monte de carta aleatória que na hora que ela juntasse não faria a composição de um deck. O deck precisa ter sinergia. As cartas têm que combinar. O que eu aconselho, se a pessoa não tem familiaridade com o Yu-Gi-Oh!, eu acho que é super válido para ela olhar os canais da internet, olhar no YouTube, olha o meu, olha o seu, olha de um colega, tem um canal que não falta. Analisa os reviews de caixas, analisa os reviews de decks, pega as dicas dos youtubers, vê qual deck que você gostou, qual deck que você acha que você vai conseguir jogar, aonde que essas cartas estão dentro do jogo, porque lá na loja, na cena número 4, o espaço virtual de Duel Links é dividido em 4 cenas. Na cena número 4 a gente tem um estúdio de duelos, e lá dentro a pessoa consegue saber aonde que ela consegue cada uma das cartas. Ela vai achar o desenho da carta, vai ter um ícone chamado Como Obter. Ela vai poder descobrir em qual pacote que ela obtém a carta. E aí ela começa a investir de uma forma mais certa. E isso é a minha dica para quem está começando. Não sai gastando gema igual segue tiroteio, não. Como conseguir gemas mais rápido, Cyber? Existe isso? Existe, por exemplo, assim, existe uma espécie de atalho? Se você jogar contra um personagem tal e tudo, alguma dica aí para dar aquela ajuda pra galera alavancar essa conquista das gemas? A forma mais rápida de você conseguir gema é level up de personagem. Em cada level que ele sobe, ele desbloqueia um tipo de bônus. Gema, slot de deck, habilidade, carta e por aí vai. A pessoa já consegue até saber porque já está definido e é revelado no jogo o que cada level dá de recompensa. São as recompensas de level up. Esse é o método mais rápido de conseguir gema, porque fora isso, é só participando dos eventos. Tem os eventos que já dão gemas mesmo, por exemplo, no momento tem o selo de duelo. A pessoa pode competir 7 vezes nos duelos ranqueados e ela vai ganhar 90 gemas. Mas também tem as gemas que são aleatórias, né? Através de baú, agora não tem como comprar gema no jogo ainda. O Konami ainda não pensou nisso, porque se tiver, daqui a pouquinho vai vender. Não, e vai virar uma febre, né? Eu acho que é capaz dela conseguir muito mais dinheiro com a galerinha que compra gema do que com qualquer outra coisa. O máximo que ela faz hoje é você pode comprar um pacote, você tem uma promoção de pacote de carta, e junto com o pacote algumas gemas são dadas. Mas venda exclusiva de gemas ainda não tem. E pra quem tá escutando a gente aí e não tá muito familiarizado, e corrija, Cyber, se eu estiver errado, essas gemas elas servem como se fosse o dinheiro do jogo, não é isso? Elas são o dinheiro do jogo. Com ela que você compra as cartas. Ou os packs, ou os decks, ou qualquer outra coisa. E tocando nisso, uma pergunta do seguidor aqui: qual pack você acha mais legal abrir para quem tá começando? Quais são os packs mais aconselháveis para dar aquela estruturada legal? Não existe quase nenhum pack que seja ruim,
Mas uma estratégia que a Konami tem é de dividir os arquétipos em caixas. Algumas poucas ocasiões, a Konami libera todo um arquétipo dentro de uma caixa. Aí, com certeza a gente vai para esse pack. Só que esses casos já caíram na banlist. Por exemplo, a Konami uma vez liberou uma mini box, não vou lembrar o nome dela, acho que era Rampage of the Forest, que veio um deck que foi meta por muito tempo, que era o deck de Silvestre. Estava todo numa caixa só. Aí, se ainda fosse esse cenário, eu falaria, com certeza, investe no deck de Silvestre. Só que o deck já sofreu com banlist, hoje ele já está bem prejudicado. Aconteceu o mesmo com Vampiro, aconteceu o mesmo com Full Hire. Hoje a pessoa, para poder investir, acho que ela precisa muito ver qual deck que ela quer rodar. Seria a principal dica. Não tem uma caixa que seja a mais indicada. Ela teria que ver mesmo qual caixa que ela quer, qual deck que ela quer rodar. Por isso que é melhor. Começa a jogar, vai juntando as gemas, vai entendendo a mecânica do jogo, e aí sim, definiu qual deck você quer, você pega e gasta suas gemas nas caixas que tem a capa daquele deck. Maneiro. E é bastante importante a galera começar a frisar que o Yu-Gi-Oh! É uma verdadeira dança das cadeiras, né? Tipo, uma hora um deck tá no meta, outra hora é outro deck, outra hora é uma outra carta que tá em destaque. Falando nisso, tem uma pergunta aqui do seguidor que mandou aqui pra você, Cyber. Você acha que se viessem mais Peluguels novos, o deck voltaria a ser meta? É justamente essa questão da dança das cadeiras que eu coloco, né? Porque uma hora o deck tá lá em cima, saiu algumas cartas, ele, dá lugar para outro, mas surgiu para as novas, quero o meu lugar de volta. Você acha que poderia acontecer isso com os Peluguels? Eu não consigo afirmar que o deck voltaria a ser meta. Tem vários monstros que são muito parrudos, muito fortes, que não estão ainda no jogo. Eu acredito, porque para você saber se um deck vai ser meta ou não, você precisa testar. Você tem que pegar o deck, colocar ele cara a cara com os metas atuais e ver como que ele vai se comportar. Só falar que um deck tem muito ataque, tem muita defesa, tem um efeito bom, não é o suficiente para você falar que um deck vai ser meta ou que não vai. Também não sair acreditando aí nas propagandas, às vezes, que a própria Konami faz. Às vezes ela faz um auê todo em cima de um deck e a galera, esse aqui vai bombar e tudo, e quando a gente vê, ele não corresponde a toda essa expectativa. Eu parto de uma teoria, seja bom no deck que você joga. Eu até vi isso acontecer recentemente em alguns campeonatos. Teve um campeonato de Yu-Gi-Oh! Não lembro em qual país que foi, acho que foi na Europa. Um rapaz ficou entre os 4 primeiros lugares, ou entre os 8 primeiros lugares, jogando com deck de arpia. Quando é que você vê a arpia topando em campeonato de Yu-Gi-Oh? Você não vê nunca. A habilidade do duelista conta muito também. O Duel Links, ele sempre dá uma maneirada, vai fazendo as pessoas conhecerem o próprio jogo em si aos poucos. Tem um seguidor aqui que pergunta se você acha que seria legal Pêndulo Sumo no Duel Links. Você não acha que seria muito apelão? Eu não consigo ver no cenário atual do Duel Links a pêndulo inserida. Por quê? Porque para você ter a Pêndulo Sumo, você precisa ter as zonas de pêndulo. E as zonas de pêndulo seria a primeira e a última zonas de magia armadilha. Aí você só tem 3 slots. Você teria 2 slots pêndulo e 1 de magia armadilha. Mas você acha que de repente a Konami não pensaria numa atualização e mudaria aquele campo ali? A Konami tem um hábito de mudar o layout do jogo, o tabuleiro, de acordo com a necessidade, como aconteceu agora para as invocações Link. E a Konami criasse slots próprios para as zonas de pêndulo dentro do Duel Links, aí sim seria bacana ela vir. Mas uma zona mista de pêndulo e magia armadilha hoje. Do jeito que tá agora, por exemplo, assim, manteria os 3 slots das 3 cartas que já estão, mas só abriria mais 2 espaços para justamente colocar os pêndulos. Mantendo assim também os 3 slots para os monstros. Ou você acha que merecia também dar uma aumentada ali nos slots para os monstros? Eu acho que se aumentar, vai perder a característica do Duel Links. A Konami tem que mexer o menos possível na estrutura do jogo para não perder a identidade. A identidade do Duel Links é uma identidade muito própria. Ela já fez uma pequena mudança agora, que ela colocou o 6º slot no deck adicional. O deck adicional eram 5 cartas, agora a gente pode usar até 6. Já foi uma mudança e é um slot a mais que faz muita diferença no jogo, que é contato reduzido. Só que eu acho que o Duel Links tem uma identidade muito própria, então eu pelo menos não acredito que a Konami vai mudar esse layout. Por isso que eu não faço a menor ideia do que ela vai fazer com as invocações pêndulo. Se é que o pêndulo vem algum dia, né? Que de uma certa forma se encaminha para isso,
porque é como se ela contasse ali uma história, né, dos arcos, e parece que é inevitável ela chegar nesse ponto. Sim, mas eu percebo que a Konami está estruturando como fazer isso. Está trazendo outros mundos que, na verdade, não vão trazer nada de novo no jogo, a não ser novos personagens e capas. Com isso, a Konami acaba ganhando um tempo até que ela estruture essas novas possibilidades. Eu acredito também que é muito arriscado ela mudar bem rápida com relação a isso, porque ela sentiu um grande impacto também no TCG com a mudança do pêndulo pro Link, né? Porque muita gente parou de jogar, desistiu e tudo, e de repente ela não quer correr o risco no Duel Links, né? Que tá fazendo aí um grande sucesso. De repente ela inserir de uma hora para outra o pêndulo sul e uma galera não gostar daquilo, vai perder muita gente. Sem contar também que o Duel Links derivou o produto Speed Duel, né? O foco do Speed Duel é justamente trazer o povo do Duel Links para jogar o TCG. Mas o Duel Links gerou um produto secundário que é o Speed Duel. E a Konami quer com esse Speed Duel justamente buscar as pessoas do Duel Links que não jogam TCG para elas passarem a jogar. Se ela muda demais, eu acho que ela prejudica o outro produto. Ela tem que ser muito inteligente nessas transições. Mas eu acredito firmemente que quando o pêndulo vier vai ter alguma adequação de layout. Não acho que fica o mesmo layout, não. É o que eu apostaria. A gente tem slot próprio para invocação pêndulo. E para finalizar aqui, de todo esse tempo que você tem jogado o Duel Links, tem participado de campeonatos, ajudado aí a galera dos fóruns, da comunidade. Para quem tá ouvindo a gente aqui agora, tem algo assim que você gostaria de deixar pra galera fazer aí, como uma dica assim, principal para ser um bom jogador, ser bem visto do Duel Links? A dica que eu deixo para ser um bom jogador é estude as cartas. O bom jogador precisa entender os efeitos que as cartas têm, a combinação entre elas. Para você ser um bom duelista, você precisa dominar 100% o seu deck, praticar as jogadas, simular as jogadas, o que você pode, o que você não pode fazer, e pelo menos conhecer os principais decks que você pode enfrentar. Não precisa saber todos os efeitos, mas precisa saber quais cartas que você precisa cauterar, as principais, o que pode destruir as suas jogadas. A dica que eu dou é essa: estude o jogo. É um jogo realmente que demanda um pouco de dedicação e inteligência. Isso aí. Valeu, Cyber. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Deixa aí pra galera seu contato, onde a galera pode te encontrar para trocar aquela ideia. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer poder participar. Para quem quiser conhecer o meu trabalho, através do meu podcast, Cybercast, de vez em quando eu lanço umas coisas lá para discutir alguns temas, alguns decks ou arquétipos. É bem legal. E eu sempre divulgo lá pela minha página. Eu também sou um dos administradores da página do Yu-Gi-Oh! Links Brasil. Acha a gente lá no Instagram também. Valeu. Vou deixar aqui embaixo na descrição do podcast todas as informações, as redes sociais do Cyber, a galera que quiser mandar aí um recado. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Bom duelo a todos, um forte abraço. Valeu, fui!